O presidente Lula, né, a Marília há pouco estava falando sobre as críticas, voltou também a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por falar sobre o aumento do salário mínimo. O repórter André Anelli tem os detalhes. O presidente Lula subiu o tom no discurso durante a inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura da Petrobras, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Novamente, o alvo das críticas foi o Banco Central. Segundo ele, não é aceitável que dirigentes da autarquia se oponham a um aumento real do salário mínimo sob o argumento de que a medida gera descontrole da inflação. Lula classificou as críticas aos reajustes como sinais de insensatez e desumanidade. Um cara pode ganhar 360 mil reais por mês, não é inflacionário. Outro pode ganhar 55 milhões, não é inflacionário. Outro pode pagar, como a Petrobras pagou, 45 bilhões de dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, não é inflacionário. Agora vem um cara do Banco Central e fala, não pode aumentar o salário mínimo. E esse negócio de pleno emprego pode causar inflação. Eu fico pensando, aonde é que essas pessoas estudaram? Qual foi a formação que essas pessoas tiveram? Em que Deus essas pessoas acreditam? Ainda durante o pronunciamento, Lula afirmou que não teria condição de prestar um concurso público para trabalhar na Petrobras por conta da baixa escolaridade dele. Mas afirmou que a população brasileira tem mais inteligência do que quem presta concurso para a Petrobras, porque a população o elegeu a presidente da República. Eu estou aqui com essa camisa da Petrobras porque eu, embora não tenha sido petroleiro, certamente pela minha formação profissional e pelo pouco tempo de escolaridade que eu tive, eu jamais passaria num concurso da Petrobras. Mas como o povo é mais inteligente do que quem faz concurso, o povo achou que eu deveria ser presidente da República e por isso eu estou aqui na Petrobras com vocês. No evento, quem também causou polêmica foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que associou mulheres à ocorrência da maioria de acidentes domésticos. O ministro deu a declaração ao falar sobre a ampliação do auxílio gás. E vai acabar com o cozimento sujo no Brasil, cumprindo inclusive com o compromisso da ODS 7, dos nossos compromissos internacionais para a cocção limpa, para evitar acidentes com as nossas mulheres, que ainda 4 milhões, presidente, 4 milhões de famílias ainda cozinham com lenha, álcool e serragem, gerando impactos, inclusive, na saúde pública enormes por causa da inalação inadequada dos gases. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras revelam, no entanto, que a maioria dos acidentes envolvem homens. De Brasília, André Anelli. Pois é, mais críticas do presidente da República, Lula, sobre Campos Neto, mas a gestão de Campos Neto está acabando. Eu quero ver quando o sucessor, né, o Galípolo, entrar efetivamente, em quem vai recair as críticas e se elas vão continuar, né, mano? Pois é, David, e um detalhe especial nesse caso é que as críticas do presidente Lula a Campos Neto dizem respeito às falas do presidente do Banco Central sobre o problema da indexação do salário mínimo com os benefícios da Previdência. Sabe quem concorda com Roberto Campos de que isso é um problema? O ministro Fernando Haddad, que já publicou a respeito disso. Porque hoje nós temos uma vinculação automática dos benefícios de previdência, do BPC e de outras verbas que são obrigatórias no pagamento do governo com o aumento do salário mínimo. Então, a cada vez que o salário mínimo aumenta, a gente tem um efeito cascata de aumentos nas contas públicas que gera uma situação, no fim das contas, insustentável do ponto de vista fiscal. Então, não faz sentido, como diz o presidente Lula, dizer que quem faz essa crítica da vinculação é contra o trabalhador ou é contra o aumento de salário. Não é disso que se trata. O ponto é que, mantendo a regra atual, nós continuaremos vendo o orçamento público ser sugado pelos gastos
previdenciários, que têm subido num ritmo muito acima da previsão da própria equipe econômica, fazendo com que as verbas disponíveis para gastos discricionários do governo e investimentos diminuam a cada ano. Sem encarar esse debate de forma séria, não teremos uma solução de longo prazo para o equilíbrio das contas públicas. Pois é, o Lula joga para a plateia, isso ele faz com muita sabedoria. Porque o que ele quer? É mostrar que o bolsonarista Campos Neto é contra o Brasil. Ele só aumenta os juros, ele quer os salários mais baixos, ele quer desindexação, ele quer que a aposentadoria não cresça e uma série de coisas assim. Vai acabar o mandato do Campos Neto e nós sabemos que os juros estão num patamar bastante elevado, sem dúvida, para conter a inflação. Se a inflação for contida, e aí será uma obrigação do governo Lula, a tendência é que os juros baixem, seja um pouquinho, ou pelo menos não aumentem mais. E o que ele vai dizer? Agora sim, agora nós temos um presidente muito mais equilibrado no Banco Central, que não aumenta mais os juros e está permitindo que o Brasil volte a crescer. É esse o discurso que ele vai fazer. Ele quer atingir, na verdade, é o ex-presidente Bolsonaro quando ele ataca Roberto Campos Neto, para dizer, no meu governo nós pensamos no povo, naquele governo eles não pensavam no povo.